ao meu canal. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Eu vou deixar uma palavra para o seu coração. Deus nunca vai te levantar sem isso. Fica até o final para você entender o que Deus ele quer falar. Aqui no segundo livro dos Reis, 2 Reis, capítulo 2, diz assim: chegou o tempo de o Senhor Deus levar Elias para o céu no redemoinho. Elias saiu de Gicoal junto com Eliseu, e no caminho Elias disse: fique aqui, porque o Senhor me mandou ir até Betel. Mas Eliseu disse: juro pelo Senhor Deus e pelo Senhor que eu não o deixarei. Elias, aqui nesse texto, foi levado para o céu num redemoinho. Seu fim misterioso lembra de Enoque no livro de Gênesis. Então, você precisa entender que Elias, ele foi chamado por Deus para uma missão aqui nessa terra, porque sempre quando Deus ele chama uma pessoa, Deus ele separa essa pessoa. Há uma diferença entre quando o homem chama e Deus ele separa. Quando o homem chama, o homem ele dá os recursos limitados. O homem ele dá as suas faculdades intelectual limitada. O homem ele dá aquilo que é passageiro. Porém, quando Deus ele separa uma pessoa para a sua obra, Deus ele garante que essa pessoa ela vai fazer a obra de Deus pelaquilo que Deus ele dá para ela. Essa pessoa que Deus ele chama, ele vai capacitar ela, ele vai dar a sua unção para ela, ele vai derramar a sua presença nela. Então, você que está me ouvindo, Deus ele vai te separar para uma obra específica. Deus ele vai te separar para uma obra específica, porque toda pessoa como Elias que Deus ele chama para uma obra específica. Até porque não adianta você querer fazer uma coisa a qual Deus não te chamou. Não adianta você querer fazer uma coisa a qual Deus não te vocacionou. Não adianta você querer fazer uma coisa a qual Deus não te capacitou. Lembra de Bezalel? Quando Deus chamou Bezalel para construir o templo, Deus ele disse para Moisés: eu vou derramar em Bezalel o meu espírito de capacidade e de sabedoria. Então Deus
chamou Bezalel para uma obra específica. Tem gente que Deus vai chamar para pregar, tem gente que Deus vai chamar para ganhar almas, tem gente que Deus vai chamar para construir tabernáculo, tem gente que Deus vai chamar para ajudar na obra de Deus. Então, Deus é que chama a pessoa. Se Deus não chamar, a pessoa não permanece. Se Deus ele não derramar unção, a pessoa não permanece. Então, a Bíblia diz que chegou o tempo de o Senhor Deus levar Elias para o céu no redemoinho. Então, Elias foi chamado por Deus, Elias foi levado por Deus em um redemoinho, ou seja, Elias tinha acabado a sua missão, Elias tinha terminado a obra que Deus havia entregado para ele, porque Deus, ele tem o tempo certo para cada coisa. Deus, ele nunca vai te levantar se você não tiver preparado. Deus, ele tem um tempo certo para cada coisa. Não adianta fazer se não for o tempo de Deus para a tua vida. Não adianta você querer fazer uma coisa a qual não é o tempo de Deus para a tua vida. Então, espera o tempo de Deus, aguarda no tempo de Deus, espera o momento que Deus ele te chamar, porque só assim você vai ter sucesso naquilo que Deus te chamou. A Bíblia diz que no caminho Elias disse: fiquem aqui, porque o Senhor me mandou ir até Betel. Elias mandou eles aguardar, mas Eliseu disse: juro pelo Senhor Deus e pelo Senhor que eu não deixarei. Eliseu estava dizendo para Elias: eu não vou te deixar. Por quê? Porque Eliseu, ele tinha uma intimidade com Elias. Eliseu, ele era o servo de Elias. Ele queria ter o que Elias tinha, apesar daquilo que Elias tinha, foi Deus que deu. Eliseu almejava pelaquilo que Elias possuía. Por quê? Porque era coisas diferentes. Tem gente que te vê e vê que Deus ele age na tua vida de forma diferente. Tem gente que vê como Deus age na tua vida diferente e eles almejam ter aquilo. Aprenda, tudo que Deus ele coloca em você é diferente, tudo que Deus faz em você é diferente, tudo que Deus ele coloca sobre você é diferente. Não adianta, a unção que Deus te deu é diferente, a paz que Deus te deu é diferente, a habilidade que Deus te deu é diferente, a capacidade que Deus te deu é diferente. Então, o que estava em Elias era diferente, por isso Eliseu almejava. E a Bíblia diz que ele vai dizer: você sabe que o Senhor vai levar o seu mestre para longe de você? Ou seja, um grupo de profetas perguntou para Elias, disse para Eliseu: você sabe que o Senhor vai levar o seu mestre para longe de você? Ou seja, ele estava querendo colocar em Eliseu a saudade
de Elias, porque em breve Elias ia ser levado para o céu. Mas tudo que Elias fez ficou marcado na vida de Eliseu, porque aprenda, tudo que Deus faz através da sua vida fica marcado, irmão, nessa vida. Vou repetir, tudo que Deus faz através de você fica marcado. Tudo que Deus faz através de mim fica marcado. Aprenda, o homem, ele pode viver nesse mundo sem Deus, ele pode viver a vida dele sem Deus, mas quando ele morrer, a história dele vai ser apagada. Mas quando uma pessoa, ela vive para Deus, e quando ela sai dessa terra, a história dela é lembrada, a história dela é contada. Por quê? Porque quem escreveu a história dele e dela foi Deus. Quer ver, irmão? Um exemplo, Paulo morreu, mas a história dele é contada. Estevão morreu, mas a história dele é contada. Davi morreu, mas a história dele é contada. Salomão morreu, mas a história dele é contada. Eliseu morreu, mas a história dele é contada. Isaac morreu, mas a história dele é contada. Abraão morreu, mas a história dele é contada. Então, toda a história que Deus escreve para você nunca vai ser esquecido. A Bíblia diz que Elias, ele vai ser levado num redemoinho para o céu. Ele foi levado para o céu. Ele não viu a morte, porque quando Deus tem promessa contigo, nem a morte é capaz de anular. Aleluia. Vou repetir, quando Deus tem promessa contigo, nem a morte é capaz de anular, nem a tribulação é capaz de anular, nem a dificuldade é capaz de anular a promessa que Deus tem contigo, nem as perseguições é capaz de anular. Então, o ministério de Elias, o grande profeta de Israel, estava chegando ao fim. E Acasias ficou como rei de Israel no lugar de Acabe, o seu pai. Porém, ele consultou um deus pagão, e Elias denunciou o pecado do rei Acasias, e ele morreu. Ou seja, esse profeta, ele adorava um deus pagão, então ele não permaneceu no reinado. Então, todo o país que um homem governa, se ele não tiver na vontade de Deus, ele não permanece. A gente vê que todos os reis que não obedeceram a Deus, Deus ele arrancava do reinado. Porque aprenda, quem não faz a vontade de Deus, quem não obedece a Deus, não permanece no lugar que Deus ele quer, irmão. Aprenda, quem não obedece a Deus não permanece. A gente precisa entender que Deus está no controle de tudo. Deus, ele governa tudo. Quem governa o Brasil não é o Lula. Quem governa o Brasil não é o homem. Quem governa os Estados Unidos não é Donald Trump. Quem governa a China não é o Kim. Quem governa
A França, irmão, não é Bassando Abadevácia, não é o presidente da França, não. Quem governa o mundo inteiro é Deus. É Deus que governa tudo, é Deus que manda em tudo, porque no princípio Deus criou os céus e a terra estava vazia, o homem apenas administra, mas Deus que manda, aleluia. O homem apenas dá ordem, mas Deus que dá a sentença final, é Deus que dá a última palavra, não adianta. Em 2 de Reis, capítulo 2, versículo 9, ali Elias disse a Eliseu: diga o que você quer que eu faça por você antes que eu seja levado embora. Eliseu disse: quero receber como herança 2 vezes mais poder do que os outros profetas vão receber. Elias, ele perguntou para Eliseu: o que você quer? Que antes que eu vá embora, Eliseu já estava sabendo que logo ele iria para o paraíso, o céu. Por quê? Porque Deus, ele avisa a todo profeta que ele chama, todo homem que Deus ele chama, Deus ele confirma. Então Eliseu não pediu bem material, Eliseu não pediu dinheiro, Eliseu não pediu fama, Eliseu não pediu luxo, Eliseu pediu apenas uma porção dobrada do poder de Elias. Se tivesse, irmão, homens como Eliseu, Hoje, irmão, tem pessoas, tem crente, pastores, profeta, que em vez de pedir poder, está pedindo dinheiro. Hoje tem profetas, pastores, não todos, alguns, que em vez de pedir unção para Deus, está pedindo bem materiais. É pessoas que trocaram a espiritualidade pelo luxo terreno, é crentes que trocaram a unção de Deus pelo prazer carnal, é crentes que trocaram a presença de Deus pelo prato de lentilha. São pessoas que trocaram a Deus pelo luxo da terra, pela proposta do diabo na terra. É como Esaú, que trocou o seu direito pelo prato de lentilha. E a Bíblia diz no livro de Hebreus que ele com lágrimas queria de volta, mas já era, porque promessa não se volta atrás, unção não se volta atrás, presença de Deus não se volta atrás. A glória, irmão, é de Deus e não se volta atrás. É por isso que a pessoa se desviou e quando ela volta, não volta como antes, porque perdeu a essência, perdeu a presença. Então, Deus nunca vai levantar alguém sem isso, sem a preparação. Se prepara para Deus te levantar. Amém, meus irmãos? Se você quer destravar sua vida espiritual e financeira, eu vou deixar abaixo do vídeo um método, o despertar, para você estar conhecendo. Clique no link aqui abaixo, tá bom? E que Deus possa abençoar sua vida em nome de Jesus.